Também cumprimentar todos que estão chegando aí agora. Shalom a todos vocês que estão nos acompanhando. E pedir para você, vai compartilhando aí. Vai mandando aí para quem você conhece nessa noite. Uma palavra, um alerta de Deus para as nossas vidas. Estaremos lendo aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, a partir do versículo 1. Vai dizer assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pai, nós te rendemos graças, louvor e adoração. Te pedimos nessa noite que essa palavra ela possa chegar não somente aos ouvidos, mas também aos corações daqueles que nos ouvem nessa noite, e possa gerar neles transformação, mudança de vida, para que assim todos aqueles que ouvirem a tua palavra possam ser alcançados pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero deixar aqui uma reflexão para nós nessa noite. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos em que as pessoas acham que Deus não age mais com justiça. Que Deus é simplesmente o Deus de amor. E Ele é realmente um Deus de amor. Mas Ele não é só um Deus de amor. Ele também é um Deus de justiça. Vamos comparar Deus como um pai, um dono de casa, um pai de família. Por quê? Dentro da casa, nós temos o pai, que é o líder, responsável por prover, por ensinar ali. E todos que estão ali, eles estão debaixo da autoridade daquele pai e tem que seguir as normas e as regras daquele pai. Se algum filho não quer seguir, obviamente ele acha que é dono do seu nariz, já pode se mandar. A maioria dos pais vai falar: debaixo do meu teto, a autoridade é minha, quem manda sou eu. Se você acha que você não quer me obedecer, então tem a sua casa, tem a sua família e lá você pode mandar. Qualquer pai, ele vai agir dessa forma, ele vai tentar corrigir, se não quiser, a porta está aberta. Tem a sua casa para você poder mandar. Você provê para você mesmo. Por quê? Isaías ele vem falando que a mão do Senhor ela não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas é as nossas iniquidades que nos separam de Deus. É os nossos pecados que nos afastam do Senhor. Por que isso? Porque eu quero trazer esta palavra aqui nessa noite. Nós estamos vendo nesses últimos dias, né, o que tem acontecido. Há alguns dias eu tenho observado alguns vídeos na internet, no YouTube, a respeito da fala de uma cantora bastante conhecida no meio gospel, que é a cantora Bruna Carla. E ela participou de um podcast onde ela falou de um certo assunto que ela não concordava, né? Que ela tinha um amigo e esse amigo ele tinha suas práticas homoafetivas e convidou ela, se ele casasse, se ela participaria. Ela disse que não participaria, a não ser se ele se casasse, né, com uma mulher, né, uma linda mulher, mulher de Deus.
E esse vídeo agora, recentemente, é um vídeo do ano passado, mas que agora viralizou na internet e várias pessoas começaram a bater nessa fala dela, discordando, tal, que ela estava errada, que até o próprio amigo dela disse que essas palavras dela não era palavra de amor. Mas entenda uma coisa: quem ama fala a verdade. Quem ama não esconde. Quem ama quer o melhor. E ela fala: se você não se arrepender, você vai para o inferno. Há muitos agora que eram cristãos, né, que saíram da igreja porque se acharam menosprezados, porque tinham algumas práticas que não condiziam com a conduta da igreja. Hoje falam: não, a igreja está errada, porque Deus é um Deus de amor, Deus me respeita. Até um cantor também que era gospel, no mundo gospel agora, que se diz que não é mais, né, mais homem, mas achou agora a sua sexualidade, e aí ele fala que Deus é um Deus ético, um Deus que respeita, né, aquilo que ele escolheu. Aí diz: o Deus que vocês creem não é o Deus que eu creio, essa verdade que vocês falam, não quero essa verdade. Xingou inclusive alguns nomes lá em relação a isso, essa verdade a Deus. Mas entendamos uma coisa: eles falam: esse Deus que vocês creem, essa verdade que vocês pregam. Qual é a verdade que o cristão ele prega? Qual é o Deus que o cristão adora? É o Deus da Bíblia. É o Deus que foi revelado através da sua palavra e através do seu povo, desde o princípio. Porque aquele que crê em Deus, ele crê na criação. E a criação é lá no Éden. Então Deus se revelou a Adão. Deus se revelou aos descendentes de Adão. Deus se revelou a Abraão, por quem ele constituiu como pai de muitas nações, a qual ele chama Abraão, tira da terra da idolatria, leva para onde ele queria que Abraão estivesse, e ali ele tivesse uma nação escolhida, separada, para que as pessoas conhecessem o nome dele. Essa nação recebeu a palavra do Senhor por meio de Moisés, e desde então esta palavra vem sendo promulgada. E por meio de Cristo Jesus, a quem ele enviou o seu Filho para nos salvar, Filho esse que a palavra diz que ele ama o mundo, que ele entregou para que todo aquele que crê em Cristo tenha a vida eterna e não pereça. Mas a condenação é que amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, existe uma condenação de práticas pecaminosas. Práticas essas que muitas pessoas têm feito e achado que não é pecado, achado que não é erro, porque diz que Jesus nunca falou sobre esse assunto. Se você folhear a Bíblia, você vai encontrar Deus falando sobre isso. Deus inclusive dizendo que é abominável tais práticas sexuais, que é abominável, que Deus não aceita. E aquilo que é abominável, Deus rejeita. Aquilo que é abominável, Deus não aceita e lança fora. Tendo uma coisa: amar uma pessoa é uma coisa, concordar com a prática é outra, totalmente diferente. Deus ama a mim, ama a você, independente de qualquer prática que você tenha. Ama a mim e a você. Mas ele não concorda. Assim como um pai de família, ele ama o filho, mas se o filho começa a transgredir a sua lei, ele disse: olha, a porta da casa
Tá ali aberta. A hora que você quiser sair, não quiser mais obedecer as minhas ordens aqui dentro dessa casa, você pode sair. Você quer morar no reino de Deus? Pronto. Você vai ter que seguir as normas de Deus. A casa é dele e as normas são dele. Você não quer? Infelizmente, a porta está aberta diretamente para o inferno. Infelizmente. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é justo, assim como ele ama, ele também é justo. E ele agirá com justiça naquele grande dia, quando todos estiverem diante do seu trono para o julgamento, ele agirá com justiça. Porque o amor dele, ele demonstra aqui e agora. E ele demonstrou quando enviou Jesus para perdoar os pecados. Para aqueles que vão a Cristo, reconhecem que pecaram, eles são lavados, são remidos, são purificados dos pecados. Mas aquele que não quer e acha assim, não, o que eu estou fazendo não é pecado. Porque eu não concordo com o que vocês estão pregando, eu não concordo com o que vocês estão falando. Você não é obrigado a concordar com o que eu prego. Você não é obrigado a concordar com o que eu falo. Mas você dizer que este Deus, que está escrito na palavra, ele vai concordar com você? Não vai. Porque ele já deixou escrito. Ele já deixou registrado aquilo que é lei para ele. Aquilo que é determinação. E você diz, não, eu creio num Deus que me ama, sim, te ama. Mas um Deus que me aceita do jeito que eu sou, não. Ele pode receber você como você está, mas ele vai requerer uma transformação da sua vida. Ele vai querer uma mudança. Porque o lugar que ele tem reservado para nós é um lugar santo. Um lugar a qual ele santificou e preparou para juntos estarmos na sua presença, podermos usufruir de todos os benefícios que ele tem para a nossa vida. Mas para isso temos que viver segundo as suas determinações, segundo a sua vontade. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que ele determina. Jesus nos conta a parábola de um homem que tinha 2 filhos e um desses filhos pede a herança dele e vai embora e gasta tudo que possuía com prostitutas, com tudo mais. Práticas que não eram aceitáveis para aquele pai. Mas o pai deixou de amar? Não. O pai continuou amando. Mas enquanto ele queria viver daquele jeito, ele deixou, vai, pode ir. Segue o seu caminho. Tome aí o dinheiro que você quer, vá viver sua vida. Mas no dia que aquele filho, ele caiu em si e ele voltou à casa do pai arrependido, o pai o recebeu, mas porque ele estava arrependido. Aí o pai disse, hoje o meu filho que estava morto reviveu. Estava perdido, mas foi achado. O pai o recebeu em casa porque ele estava arrependido e reconheceu que errou, que ele não devia ter feito o que fez. O pai o recebeu porque o ama. Enquanto você viver nessa prática, Deus vai continuar te amando. Ele vai amar. Mas ele jamais vai aceitar que você viva desse jeito. Jamais ele vai concordar. Mas no dia que você reconhecer e você voltar à presença dele e dizer, eu errei, estou arrependido, quero retornar, ele vai te receber. Ele vai te receber. Hoje nós vemos as pessoas querem um evangelho fácil. Não, eu creio em Deus e eu quero, né, estar na presença dele, mas eu quero viver do meu jeito.
E aí você encontra pessoas que usam da palavra para enganar essas pessoas. Porque começam a pregar dizendo, não, Deus quer você do jeito que você está. Deus vai te receber assim, desse jeito. Aí diz que é a igreja inclusiva. Está incluindo realmente mais alguém para o inferno. Está levando mais alguém para o inferno. Porque diz que a igreja cristã é uma igreja excludente. Uma igreja que exclui aqueles que praticam tais ações. Não. Não excluímos você, não. Nós recebemos você. Mas te ensinamos que o que você está vivendo está errado. Seja em práticas homoafetivas, seja em adultério, seja numa vida de prostituição, a vida de lascívia, de se embriagar, de se drogar, seja qual for dessas práticas, nós te mostramos a realidade bíblica que Deus não comunga com isso, Deus não concorda, Deus não aceita. Ele quer você, mas que você ande em liberdade na sua presença, vivendo aquilo que Ele tem para você, vivendo os seus preceitos, vivendo os seus mandamentos, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ele te criou com objetivo, Ele te deu vida com objetivo. A sua palavra diz lá que Ele criou o homem para andar na sua presença e ser perfeito, andar segundo a vontade dEle. Não é como você quer. Não é do jeito que você pensa. Não. É do jeito que Ele determina. É do jeito que Ele já deixou escrito na sua palavra. A Bíblia diz que de fora ficarão os cães, feiticeiros, idólatras, todos que amam e praticam a mentira. Amar e praticar mentira não é só aquilo que você fala, mas aquilo que você vive. Ah, mas eu não estou vivendo uma mentira. Você não está vivendo a mentira para você, mas para Deus é uma mentira. Porque Deus te criou de um jeito, você está vivendo de outro. Para Ele isso é uma mentira. Você está praticando, você está amando o que você está fazendo. Você está amando a maneira que você está vivendo. E a maneira que você está vivendo não condiz com aquilo que Ele quer para você. Então você está vivendo uma mentira. E Ele jamais vai aceitar isso. Jamais Ele vai concordar com isso. Então, não adianta você dizer, não, Deus vai me aceitar. E você ouvir esses pastores, essas pastoras, que se dizem pastores, que se dizem pastoras. Porque o pastor que é orientado por Deus, o pastor que é guiado por Deus, ele fala a verdade. Ele vai te mostrar a verdade. Só que esse pastor, essa pastora não quer viver a verdade. E como ele não quer viver e quer que ele tenha alguém para ali estar dando fundamento para aquilo que ele fala, ele traz várias pessoas. Várias pessoas. Aí você diz assim, ah, mas eu sou feliz do jeito que eu estou vivendo. Não. Você não é feliz. Você está sendo enganado. Enganado pelo inimigo das nossas almas. Porque você sabe lá no fundo, a tua alma, o teu espírito, sabe lá no fundo que isso que você está vivendo é uma mentira. Que você está sendo enganado pelos teus pensamentos, por desejos que vêm ao teu coração, que não são desejos que provêm de Deus, que não provêm do Senhor. Você está sendo enganado e você está achando que isso é felicidade. Porque você não experimentou a verdadeira felicidade. Você não experimentou realmente
aquilo que Deus tem para você, do jeito que Deus te criou, do jeito que Ele te formou para você ser. Ouça essa palavra, raciocine. Se você está vivendo desse jeito, se você está tendo uma vida como essa, analise bem. Ouça a voz de Deus falar contigo. Há muitas pessoas que estão frustradas com o Evangelho. Foram machucadas, foram abusadas. Abusadas. Não pelo Evangelho, mas por pessoas que utilizaram do Evangelho para isso. Mas não deixe que isso seja desculpa para você estar fora da presença de Deus, para você estar vivendo uma vida de pecado, ou até mesmo você que foi machucado e hoje você agora prega dizendo: não precisa de igreja, eu não preciso estar em uma igreja, eu sou a igreja. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que você é a igreja. A Bíblia diz que você é um membro, mas que o membro fora do corpo ele morre. A Bíblia diz que igreja é o conjunto de membros que se reúnem e que estão debaixo de uma autoridade constituída por Deus. Porque quando esse corpo se reúne, ele tem um cabeça que é Cristo. Mas na terra, ele tem alguém. Para quem é que Deus deu a palavra? As lideranças. Jesus, quando morre e ele ressuscita e ele vai alçar os céus, ele deixou 12 homens responsáveis. 12 homens responsáveis por um conjunto de pessoas. E ele disse: ide e façam discípulos. Ele disse àqueles 12 homens: vão e façam discípulos. Façam outros semelhantes a vocês para estarem instruindo. Ele deu a sua palavra e determinou. Ele diz, e a uns ele deu os dons. Uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outra para pastores e mestres. Ou seja, ele designou pessoas e deu autoridade, deu um ministério para essas pessoas, para elas estarem conduzindo uma multidão de pessoas que reunidas formam a igreja. Não sou eu sozinho. Não é eu pegar 2 ou 3 pessoas aqui e dizer: não, a gente não precisa de igreja, nós reunidos aqui, pronto, resolve. Não. A Bíblia diz que devemos honrar aqueles que são nossas lideranças, nossos pastores, porque eles velam pelas nossas almas. Jesus é o sumo pastor, mas ele constituiu homens com essa autoridade para cuidar da sua igreja, cuidar do seu povo. Eu sei que você pode ter sido machucado por alguém que utilizou este evangelho e te feriu e te machucou. Mas entenda uma coisa. Paulo, ele escreveu e ele já dizia sobre isso. Há aqueles que pregam o evangelho por amor. Pregam porque foram chamados e Deus deu essa missão. Outros pregam por inveja. Outros pregam por ganância. Outros pregam por outro motivo. Mas assim, importa que seja pregado o evangelho. Mas você não pode deixar que essas pessoas que têm pregado por inveja, por ganância ou por qualquer outro motivo, ele te afaste da comunhão. Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer que não podemos deixar a comunhão, a congregação, deixar de congregar, estar reunido. A Bíblia diz que a igreja era unânime, em comunhão, nas orações, no partir do pão, e Deus cooperava. Deus se manifestava no meio da igreja. Por quê? Porque quando nos reunimos, nós somos a igreja
Nós somos a esposa do Senhor Jesus. Aonde Ele vem e se manifesta, aonde Ele vem e derrama da sua graça, da sua misericórdia, aonde Ele vem e Ele faz milagres. É no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Não se afaste. Procure algum ministério onde você veja que tem alguém que está pregando com amor esta palavra, que está zelando pela palavra do Senhor. Esta é a palavra que eu quero deixar para nós, para a gente poder meditar e viver aquilo que está escrito, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, se você está vivendo aí uma vida aonde não condiz com aquilo que Deus colocou na sua palavra, volte mais que depressa. Retorne mais que depressa, porque Ele te ama. Mas não pense que porque Ele te ama, Ele não vai agir com justiça na sua vida, com o teu pecado, com teus erros. Ele vai agir. Independente do amor que Ele tenha por você, Ele vai agir. Ele vai agir. Ou você acha que é contra quem que o Senhor ele vai determinar o juízo? Não vai ter ninguém que vai a juízo? Todo mundo vai ser salvo? Todo mundo vai encontrar salvação, mesmo errando, pecando? Não. Vão ser julgados e vão ser condenados. Todos que estão debaixo do pecado vão ser condenados, infelizmente. Mas nós falamos isso para você não é para te afrontar. Não. É porque nós amamos a você. Porque é isso que Deus manda que a gente faça. Amar você. E amar é falar a verdade. É não esconder. Isso é amor de verdade. Não é tentar encobrir. Não é tentar... Não, você tá... Desse jeito que você tá vivendo, tá bem. Venha do jeito que você está. Fique aí do jeito que você está. Como algumas igrejas estão fazendo. Dizendo que é a igreja, que não é. A igreja de Cristo vive a verdade. A igreja de Cristo, ela vive a verdade da palavra. Ela não tapia. Ela não engana, ela não maquia. Não, ela vive a verdade. A verdade do evangelho. E a verdade é essa. Que Deus ama, mas Deus tratará com justiça. Deus agirá com justiça. Na minha vida, na sua vida. Na vida de qualquer pessoa. Ele vai agir com justiça. Então, antes que a justiça de Deus haja, e haja condenação, venha e desfrute realmente do amor de Deus pela tua vida. Louvado seja o Senhor.